boa noite. Iniciando mais este encontro, nesta janela aberta, aguardando a entrada daqueles que irão participar. Oi, Cléo, boa noite, tudo bom? O nome desse encontro, chama-se Insights Compartilhados, porque de repente eu estava refletindo sobre uma forma de retomar esse contato, essa comunicação. Então, me veio a ideia de que seria legal, ao invés de apenas compartilhar saberes, saberes estruturados, saberes que vêm de alguma escola, compartilhar aquelas percepções de como esses saberes nos chegaram, como esses saberes nos tocaram em alguns momentos, da nossa vida. Então, eu pensei em abrir essa porta, e a ideia é que seja interativo, E aí também me vieram reflexões sobre as possibilidades de interação que essa plataforma gera, É uma plataforma que chama a atenção pela facilidade, a dinâmica de comunicação, mas tem algumas limitações do ponto de vista da interação, No caso, nesse momento, eu estou com a imagem, aparecendo na imagem, eu estou falando e os demais participantes estão entrando para ver, Então, tem uma certa unilateralidade, desse processo. Mas aí, como são insights compartilhados, e aí eu tenho, claro, o objetivo. Oi, Elza. Oi, Felipe, José, Mara, Dene, Cláudia, enfim. Olá, Coletivo Jovens Cariris. Sejam bem-vindos, Estava compartilhando aqui a ideia dessa proposta de comunicação, de compartilhar insights, João Paulo, Alexandre, sejam bem-vindos. E então todos aqueles que se sentirem convidados, podem trazer questões, colocar questões, trazer experiências, e aí até, talvez, eu não sei exatamente como é a possibilidade de entrar ao vivo aqui junto comigo e compartilhar, nesse momento, algo que tenha ali surgido, sobre um processo específico que lhe aconteceu. A ideia de insight, também me veio daqueles momentos que pode ser traduzido, pode ser pensado como uma epifania, Não sei se todos já tiveram experiências que puderam chamar de epifania. Geralmente, quando a gente chama de epifania, foi uma coisa bem grande, Assim, uma coisa, nossa, que coisa grandiosa que aconteceu, que me surgiu. Mas, às vezes, existem pequenos momentos, que a gente está fazendo alguma coisa e, de repente, a gente lembra de outra, e lembra de outra, e lembra de uma pessoa, ou lembra de um assunto e diz assim, faz sentido, agora eu entendi. E aí, que lembranças foram essas? Que momento foi esse, que permitiu o encaixe, dessas peças, desses fragmentos, dessas experiências, e que de repente tudo fez sentido, ou aquilo, que surgiu fez sentido, e lhe gerou um momento de calma, de plenitude, de alegria, de prazer. E essa é a ideia, desse espaço. E pensei, num
encontro mensal, né, em abrir esse espaço mensalmente, ou semanalmente, aliás, perdão. E olá, Tiago. É exatamente esses alívios, né? Quando de repente coisas que estavam às vezes confusas por algum tempo, né? Semanas ou meses, e de repente algumas peças ali se encaixam por algumas circunstâncias específicas e você, ai meu Deus, era isso. Nossa, que maravilha. E aí aquilo se assenta na gente, né? E isso é muito bom. E é disso que eu estou falando, né? A gente está nesse momento que os encontros se tornaram mais virtuais, mas aí eu pensei, né? Estamos todos, né? E muitos de nós se abrindo para essas novas possibilidades de comunicação. Eu mesmo, logo no início desse processo, gravei alguns vídeos, fiz em forma de live, depois fiz em formato de vídeo, depois subi na plataforma do YouTube para comunicar também percepções minhas, né? Para conversar sobre percepções desse momento. E aí a ideia é que outras pessoas possam participar também. Mas trazendo um pouco da trajetória desse encontro específico, eu achei muito legal, assim, as reflexões que foram me surgindo quando eu pensei em abrir esse novo momento, né? Eu tinha feito um momento, né, de criação de conteúdo no início, né, como eu comentei, e fiz uma pausa para me perceber nesse processo de criação de conteúdo, de interação com as pessoas, na qualidade daquilo que estava sendo, né, oferecido, nos retornos que eu recebia, né, como é que o que eu estava compartilhando chegava nas pessoas. E aí foi muito legal fazer a pausa, né, de ir percebendo, me percebendo nessa interação. Porque essa é a proposta, né? É sempre um convite de nos percebermos em todos os momentos, naquilo que a gente está fazendo. E aí não seria diferente para a construção desse espaço. E aí eu fiquei pensando assim, que momento eu devo retornar, né? Por que retornar? Qual vai ser a contribuição efetiva que eu posso criar? E aí eu pensei, nossa, mas eu gostaria de criar um espaço e não apenas que eu fique unilateralmente compartilhando a minha própria experiência, né? Que é muito boa também, que é muito rica. Sempre o compartilhar de qualquer pessoa enriquece aqueles que ouvem, aqueles que escutam, de diversas formas possíveis, mas eu acho que a interação é um processo importante e necessário, principalmente nesses momentos que a gente está vivenciando de diferentes formas de interação, né, de relação. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu vou criar mais conteúdo, já tem tanto conteúdo sendo criado e tem muitas pessoas compartilhando muitas coisas, mas aí eu pensei assim, às vezes a gente não tem muito espaço para deixar que aquilo se assente, que a gente absorva aquilo que a gente está recebendo, né? E eu acho que é um dos convites desse momento, dessa pausa, é que a gente absorva, né? Boa noite, Vitor. Boa noite, Genilton. Boa noite, Samarone. Sejam bem-vindos. É um experimento nesse processo, né, de vocês entrarem nesse espaço. Boa noite, Jânio, Oteca, não sei qual dos dois entrou. Ou os dois, de repente. Desse espaço que a gente abre essa janela e eu estou aqui me vendo e vendo vocês subindo assim no diálogo aqui na telinha. E aí é um formato, né, possível de acontecer também uma comunicação. Mas aí
esses dias, me surgiu essa ideia assim, beleza, eu vou retomar. Uma das coisas que me motivou, né, eu compartilhei uma informação de um outro trabalho, de um trabalho muito rico que eu participo, que são os movimentos essenciais, trazido pela Cláudia Boatti. E aí o Dane fez um comentário, diz assim, cadê seus vídeos, onde estão seus vídeos? E aí, não exatamente com esses termos, mas aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu poderia retomar, eu acho que vai ser bacana, mas de que forma, né? Em que formato? E aí me veio essa ideia, né, de compartilhar essas experiências e não apenas estar compartilhando informações que são teóricas, né? E aí eu comecei, né, ok, surgiu a ideia, então vamos caminhar com essa ideia, né? Vou colocar algumas perguntas no Instagram e ver qual o retorno que ocorre, né, como é que vai ser a interação. E aí algumas pessoas responderam a ideia do dia, né, do horário, etc. E aí eu achei interessante que esse horário pode ser um finzinho de noite para nós, né, de um momento de trazer alguns insights e dormir acalentado, ou não, ou de repente se tornar uma coisa inquieta. Mas depois me retornou alguns pensamentos do tipo, de repente eu estou me precipitando no momento de iniciar. E aí me veio a ideia, né, assim, como eu me alinho a esse processo interno que é meu e esse processo que é coletivo. Como eu me alinho ao processo coletivo, né, de forma a me encaixar num fluxo. E não que isso seja um processo isolado meu, de uma intenção que parte do meu ser, né, que não está conectado, né, ao todo. E aí eu fiquei, ok, então vamos observar, né? Bem-vindo, Nelson, bem-vindo, Bob, Eduardo, Léo. Como eu me conecto com esse processo, com essas informações que chegam externamente e com essas informações que estão dentro de mim? Como é que eu faço esse alinhamento, né? E aí, para construir esse encontro, foram me surgindo essas reflexões, que elas eram mentais, mas ao mesmo tempo elas eram de percepções de estou me sentindo confortável, estou me sentindo ansioso, né? Que sensações, que emoções me percorrem ao longo da construção desse processo. E aí eu estou compartilhando isso porque faz parte dessa descoberta desses insights diários, dessas experiências, né? E aí, de repente, eu me lembrei de uma consulta, né, com uma amiga, a Fabiola Grassi, né, que tem um trabalho muito bonito com runas, e nós nos conhecemos num curso de constelação, né, um curso organizado pela Isabel Lopes e o Guilherme Achara, que inclusive vai retomar uma nova turma, talvez no próximo mês, nos próximos meses. E boa noite, Silvia. E aí eu fiquei pensando, poxa, ela me falou muito antes até dessa coisa da pandemia, né, da nossa crise sanitária eclodir, que eu precisaria de um tempo de pausa mesmo, né, de hibernação, né, para assentar os meus próprios processos e para o mundo se reorganizar de outra forma, né? E aí eu encaixar os meus processos nesse novo processo do mundo. E boa noite, Bruno, seja bem-vindo. E aí eu fiquei pensando, né? Será que esse tempo de hibernação já passou? Ou será que eu estou novamente me precipitando nessa retomada? E aí eu fiquei, como saberei, né? Vou me consultar internamente, vou consultar essas informações que surgem externamente.
E aí, curiosamente, a Fabíola faz uma live nas segundas-feiras, né, compartilhando também percepções que ela consulta esse oráculo das runas, né? E na live dessa segunda-feira, ela tirou novamente essa runa que chama Isa, né? Que fala da hibernação. E ao mesmo tempo nós estamos numa lua minguante, né? E ao mesmo tempo nós estamos no inverno do hemisfério sul. Então eram 3 informações que diziam: é um momento de recolhimento, é um momento de acalmar, de aquietar. E boa noite, Olga. E aí eu fiquei, poxa vida, continuar. Alguma coisa vai fazer sentido. E aí, ontem, né, era terça-feira, eu participo de muitos grupos. De fato, o meu vídeo também pausou, talvez haja um delay na internet, mas retomando. Espero que estejam aí, quem esteja nos vendo, possa acompanhar essas reflexões, que por enquanto elas continuam meio unilaterais, né? Mas espero que esse espaço possa se tornar um espaço de compartilhar. E aí eu fiquei, ok, não fui para o encontro, né, do grupo de homens, e eu iria ter esse nosso encontro hoje, né? E aí de ontem para hoje eu tive um sonho muito curioso. Olá, Marta, bem-vinda. E aí o sonho se tratava mais ou menos assim, as imagens que ainda estão na minha memória. Estavam eu e outros amigos e outras pessoas em uma praça de alimentação de um shopping. E aí, de repente a gente tinha um anúncio, né, um prenúncio de uma enchente, de uma tsunami, de uma tempestade, algo muito forte que iria atingir aquele lugar e que iria atingir a todos. E que era necessário que nós saíssemos dali. E a gente precisava buscar alguma forma, algum meio, algum recurso, né? E aí a gente se deslocava para um outro espaço, para uma outra sala daquele ambiente que tinham naves, né? E aí as pessoas estavam embarcando em naves ou barcos, não sei exatamente, mas que iriam possibilitar, né, as pessoas se protegerem ou se prevenirem daquela tsunami, daquela catástrofe que iria acontecer naquele lugar. E de repente eu me dava conta que eu não estava embarcando em nenhuma dessas naves, que tinham muitas filas e que as pessoas e formavam filas, né, para entrar e para embarcar e tudo mais. E eu estava ali tentando mobilizar as pessoas para embarcar numa navezinha pequena, numa navezinha que tinha me trazido até ali, né? E aí eu até chamava assim, se quiser, na minha nave tem espaço, ela tem possibilidade de nos ajudar, nos auxiliar. E aí eu acordei com essa imagem. E eu fiquei, nossa, o que esse sonho está querendo me dizer? Ele está querendo dizer que eu estou indo contra a maré, abrindo esse espaço da live, né, que tem essa unilateralidade nessa plataforma, convidando as pessoas de forma individual a embarcar nessas naves de salvação da catástrofe iminente, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu devo fazer essa live? Não sei. Talvez eu precise cancelar. E olá, Débora, seja bem-vinda. E aí eu fiquei, não, mas ainda não é isso. Acho que tem alguma ficha aí para cair.
e eu não tinha escutado ainda a live da Fabíola. Eu só sabia que ela tinha feito e sabia do que se tratava. E bem-vinda, Anaí, bem-vinda, Débora. E aí hoje à tarde, escutando a live, aí começaram a se assentar algumas coisas. Do porquê que eu não tinha ido no grupo ontem, o que significava fazer essa live, né? E aí eu entendi, né, que nesse momento é muito importante a gente estar em grupos, a gente estar em coletivos, em compartilhamentos, né? E não apenas assistindo às lives, e não apenas fazendo as lives, né? O espaço do grupo tem uma riqueza imensa, né? E nos nutre, nos alimenta, mesmo que a gente não se dê conta de tudo aquilo que a gente recebe quando a gente faz parte de um grupo, quando a gente está num encontro com outros seres humanos, né? E aí, quando isso se assentou em mim, esse insight, eu pensei, é isso que eu vou compartilhar no encontro de hoje. E deixar esse convite, né, para as pessoas que ainda não estão ou que fizeram pausas nas suas participações em grupos, né? Busquem grupos que vocês se identifiquem, ou que vocês às vezes até nem saibam direito por que participar daquele grupo, mas de repente sentiram alguma coisa assim, vai ser legal estar aqui, né? E estejam nessas reuniões, às vezes só para ouvir, e às vezes a gente descobre por que está ali. A gente pode ir se dando conta se a gente tem resistência a estar no grupo, se a gente tem resistência ao que o grupo traz, às falas que o grupo traz. E esse, no meu entendimento e no entendimento de algumas dos percursos que eu tive de autoconhecimento, né, é um convite que está sendo feito a todos nós, do nascimento de uma nova forma de consciência coletiva, né, de estar conectado coletivamente a partir de outras dimensões de consciência, de outros níveis de compreensão dessas conexões. E aí estar no grupo nesse momento é muita riqueza, né? Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não se dê conta. E se observar participando de um grupo é a riqueza, né? É a gente perceber que pensamentos surgem, é a gente perceber as resistências corporais, emocionais que a gente pode ter, as diversas falas que surgem nos grupos. E a partir dessas percepções, a gente vai se dando conta de quanto, né, e de como a gente está conectado ao todo ou não. E aí a gente vai respirando nesse processo de autopercepção das nossas conexões. Seja o grupo familiar, seja o grupo religioso, seja um grupo de estudo acadêmico, seja o grupo do bairro, né? Crie encontros virtuais, né? A gente está com a possibilidade, né, a partir das ferramentas tecnológicas que a gente tem disponível, de estar, né, nessas conexões com pessoas de qualquer parte do mundo, né? Claro, muitas ainda têm limitações de acesso à tecnologia, né, às tecnologias que existem hoje. Mas aqueles que tiverem possibilidades, né, participem e se deem conta da riqueza que nós estamos construindo coletivamente nesse momento, né? E aí a ideia, né, era compartilhar esse insight hoje, mas que a gente possa compartilhar insights, né, durante em outros momentos da semana,
em outros dias da semana ou uma vez por semana. Eu falei mensalmente no início do vídeo, mas a ideia é que seja semanal. De repente pode mudar o dia da semana para poder permitir que outras pessoas acessem esse momento presencial, apesar de ficar gravado, né? E aí a gente vai conversando e vai trazendo essas percepções que às vezes surgem num grupo, mas aquele grupo não é o espaço de compartilhar aquela percepção. E aí pode ser que seja legal compartilhar aqui e que outras pessoas possam ver e ouvir, né? Um insight que pode ter surgido a partir de um outro grupo ou de alguma experiência do dia a dia. Enfim, bem-vindos Zé Filho, bem-vindo Cristiane. Basicamente era isso que eu tinha para compartilhar hoje. E caso alguém queira trazer alguma ideia, algum pensamento, alguma experiência, pode compartilhar aqui por escrito, eu posso ler. Eu não sei se ainda tem o linkzinho que aparece para vocês para solicitar a participação. E aí, caso exista essa mensagem e vocês queiram solicitar a participação, podem solicitar e aí eu aceito, aí vocês entram junto comigo e aí podem contar uma história, podem cantar, podem fazer desse processo um processo de construção coletiva, da forma que entenderem que pode ser uma contribuição. Estou respirando aqui para abrir espaço, porque eu falei de forma acelerada e, de certa forma, não deu espaço, não deixou espaço, né? E é uma das formas de nós percebermos, né, a nossa construção coletiva, em que muitas vezes a gente tem uma ansiedade, eu tenho uma ansiedade de compartilhar, e aí nessa ansiedade de compartilhar, ela não abre espaço, ela não deixa espaço para que o outro entre, para que o outro participe, né? E aí isso faz parte desse aprendizado, né? desse espaço aqui que eu estou abrindo, né? Eu perceber também o quanto existe espaço, de fato, ou não, ou é só uma intenção, mas ela não está tão integrada. Bem-vindo, Lázaro. Lázaro, foi maravilhosa a sua pergunta. Muito bom. O Lázaro está aqui perguntando se teremos uma próxima Conani. Eu acabei de sair de uma reunião, de um encontro, estava aqui falando sobre os encontros, sobre participar, né, dessas construções coletivas. Já continuo comentando sobre a Conani, Lázaro. A Cleo está aqui também trazendo, né, que gostou muito do insight e dessa resistência com o virtual. E é uma possibilidade mesmo que a gente tem de olhar. Olá, Cuca. Lázaro, eu vou primeiro comentar a mensagem da Cleo, porque aí na da Conani a gente entra numa outra esfera. Mas é uma pergunta muito boa.
esse momento, né, a gente tem um convite de estar presente. E o ambiente virtual, ele nos convida a sair da presença com uma velocidade incrível, imensa. Ele acessa a nossa mente, invade a nossa mente se conecta com o processo virtual e a gente se perde do momento presente. Então, há uma dificuldade mesmo e leva até a uma exaustão. Tá totalmente nesse ambiente virtual sem se dar conta do corpo, da respiração, do sentar na cadeira, do contato com o chão, né? E aí é importante se dar conta do nível de presença que a gente tem quando a gente entra no espaço virtual. É apenas um comentário, mas voltando para a ideia da Konani, que aí eu vou aqui colocar o que ocorreu agora há pouco, né? Olá, Júlio. Eu faço parte de um coletivo, né, aqui de Fortaleza, chama Educadores Inquietos, e a gente promoveu um encontro em outubro do ano passado, e foi um encontro para reunir coletivos de jovens adultos, com diversas formas de aprendizagem, né? Suas aprendizagens comunitárias, né? Suas aprendizagens no ambiente escolar, suas aprendizagens culturais. E a gente gostou muito, foi uma experiência incrível. E a gente quer manter isso vivo, né, essa articulação que a gente realizou com os grupos, e a gente está gestando, né, novos formatos, né, para essa possibilidade. A Konani é um encontro nacional, né, é um encontro de alternativas para uma nova educação, que acontece bienalmente, né, que reúne diversas experiências de alternativa, de inovação, de transformação da educação, seja no ambiente escolar, seja no ambiente permacultural, seja no ambiente comunitário, né? Enfim, seja da forma que a transformação seja necessária, né? E aí, paralelamente aos encontros nacionais, né, que reúnem pessoas do Brasil todo, alguns grupos da América Latina, também acontecem os encontros regionais, né, com escala menor, que possa permitir a participação de grupos que têm atividades locais e que às vezes não têm condições de acessar a Konani Nacional, ou mesmo para manter, né, a chama acesa dessas contribuições, dessas partilhas de experiências. E a gente, enquanto educadores inquietos, né, enquanto membro do coletivo Educadores Inquietos, pretende reavivar, reacender, né, essa articulação, essa conexão que nós construímos, né, nos formatos possíveis desse momento, né, para a gente perceber como estamos lidando, né, com os desafios. Boa noite, Anaí, muito bom tê-la aqui conosco, né? Também estou com saudade da sua presença, das nossas partilhas, né, nos espaços, nos coletivos, né, nas realizações coletivas que nós estamos juntos. Mas retomando a ideia da Konani, né? Talvez o que vai acontecer não tenha o nome Konani, para que a gente talvez construa uma coisa, algo com uma identidade local, que a gente não sabe o que é ainda, e que a gente pode construir juntos. Ou talvez até a gente retorne com o nome Konani, né? Bem-vinda, Renata. Então, Lázaro, vai vir algo por aí. E que legal você entrar aqui, participar e trazer essa pergunta e eu ter uma resposta muito boa, né, de uma experiência que acabou de acontecer, né? Eu estava nesse encontro
alguns momentos antes de iniciar essa partilha. Então, basicamente é isso, é um espaço, né, que eu pretendo deixar aberto para que a gente compartilhe experiências de percepções, de descobertas, né, sobre esse momento, sobre outros momentos, né, e posso compartilhar a minha própria experiência, que foi o que eu fiz nesse encontro de hoje, mas a ideia é que outras pessoas possam se unir, né? Inclusive, se tiverem intenção de trazer essa partilha e quiserem me contatar previamente, né, mesmo antes de iniciarmos o encontro, podem entrar em contato e aí a gente já se programa para entrar junto, para compartilhar junto, para fazer esse encontro, né? Mas reforço o convite, participem de grupos, participem de encontros e se percebam, né, nessa participação, como vocês se sentem em relação ao grupo, em relação a cada pessoa que está naquele grupo, né, em relação às falas que acontecem nos grupos, sejam esses grupos profissionais, né, das profissões que nós temos, das profissões que exercemos, né, sejam encontros informais, né, de amigos, mas se encontrem, não deixem o distanciamento físico cortar as relações, né, extinguir as relações que existem, porque essa é a riqueza que a gente tem de estar enquanto ser humano, né, nessa caminhada. Talvez possamos ir encerrando. Se alguém quiser trazer alguma outra fala, alguma outra partilha. Eu agradeço muito a oportunidade de ter tido esses insights, para trazer esses insights, né? E uma das percepções é que os insights ocorrem quando nós nos movemos, né? E aí, nos movemos não significa ações externas, né? Nós podemos nos mover internamente também. E aí, quando a gente se dá conta e vai percebendo o movimento que está acontecendo, né, dentro da gente, à nossa volta, esses insights vão se encaixando, vão surgindo. E aí a gente vai experienciando esse momento de estar pleno, de estar em contentamento cada vez mais, né, em cada vez mais instantes do dia a dia. Júlio, eu não tenho ideia se existe algum texto. Se alguém tiver algum texto, né? Olá, Carlos, bem-vindo. E quiser compartilhar, é uma boa, né? Mas talvez seja um convite a gente sair do texto. O texto é muito rico, quando a gente está lendo o texto, a gente podem surgir insights, né? Até de experiências que a gente teve e aí a gente vai lendo o texto e de repente assim, então é isso, aí vai assentando algumas coisas, né? É uma possibilidade de escrever, é um convite. Me surgiu uma outra coisa de compartilhar, né? Já eu falo. Eu tive uma escola, né, durante muitos anos, né, e que me acompanha até hoje, que chama Pathwork, né? E o trabalho do Pathwork, ele tem
hoje uma estrutura com base em textos, né? Então, durante muitos anos da minha vida, né, durante 10 anos mais especificamente, eu aprendi muito através desses textos, né? Eu conseguia me ler através daqueles textos. Aqueles textos me ajudaram a me ler e a perceber a vida de uma forma muito rica. Mas de uns anos para cá eu tenho buscado também, né, incluir outras dimensões de percepção, né, que inclui o corpo, que traz o corpo para a experiência e que não surge apenas de compreensões mentais. E aí as constelações familiares, né, é um convite muito rico de estar coletivamente e de perceber como é que a energia de um grupo se move, né, e como é que o inconsciente coletivo se move, como é que o inconsciente individual se move de uma forma muito profunda. E é um convite muito rico que a humanidade toda está tendo de possibilidade de ampliação de consciência, né? De acessar isso que a constelação traz, né? E aí um dos trabalhos mais bonitos, assim, muito bonitos, que eu faço parte e que trabalha com campos, né? São os movimentos essenciais, como eu já comentei, que nos convida a percebermos a nossa contribuição coletiva, né? A nossa contribuição no todo, através de trazermos a consciência para o nosso ser, para o nosso corpo, para a nossa vibração, e a gente se dá conta de como a gente está sendo afetado pelas dinâmicas que estão à nossa volta e, ao mesmo tempo, de como nós estamos afetando as dinâmicas que estão à nossa volta, né? Então, existe esse convite coletivo, né, de ampliarmos a nossa percepção para outros níveis de compreensão que não é apenas o mental, né, que o texto pode nos auxiliar, é uma estrutura de ancoramento, né? O texto é uma estrutura de ancoramento muito grande para a nossa realidade, para a realidade material, mas a gente pode se ampliar e caminhar um pouco para além do texto, né? E eu agradeço demais esse convite, Júlio, de trazer, né, talvez uma formatação, né, dessa ideia que eu estou compartilhando aqui. Mas eu acredito que existem diversos trabalhos que acontecem, que contemplem, né, essa dinâmica que eu tô abrindo aqui conosco, né, mas não exclui a possibilidade de eu formalizar isso num pequeno texto, né, trazer algumas informações. É um convite para um aquariano aéreo, mental, que precisa de algumas estruturas para materializar os processos, né? Uma outra coisa que eu ia compartilhar, que me veio, né, junto com a ideia do sonho, que eu compartilhei sobre o sonho, e que eu achei que encaixava e que, enfim, pode ser uma reflexão para todos, né? Eu compartilhei esses dias, né, um story que falava que esse momento não era um momento de iniciar nada, nem de correr atrás de nada, né, que era um momento de alinhamento, né? E aí existem diversas ferramentas de alinhamento, né, que a gente pode utilizar como balizador desse nosso alinhamento interno, porque na verdade o alinhamento é interno. Só que a gente vai ajustando, né, essa bússola interna com os meios e com os processos que ocorrem à nossa volta. E muitas vezes a gente utiliza de estruturas já formatadas para nos auxiliar nesse alinhamento, né? E aí uma ferramenta que eu conheci recente, né, além da história das runas que eu já compartilhei, que também é um oráculo, né, foi o calendário maia, né?
E aí, o calendário maia tem um convite, né, da gente fazer um novo alinhamento com o tempo, né, de, de percebermos o tempo da Terra, o tempo natural. E aí ele tem a própria linguagem, uma linguagem simbólica riquíssima, ah, com muitas informações, né? E alguns podem se sentir convidados a utilizar dessa ferramenta, né, que é o calendário maia, para se alinhar a um processo de tempo diferente, que não o tempo cronológico que a gente tem marcado pelo relógio, pelos dias da semana, pelo ano, que a gente está vendo nesse momento de pandemia, que ele não é um balizador total, né? Ele não funciona de forma totalitária, né? Ele tem suas lacunas e suas limitações, né, para nos conduzir nessa nossa organização do nosso processo diário, né? A gente tem esse calendário gregoriano, que é um calendário artificial criado pelo ser humano, né, com o seu sistema métrico de meses, de dias da semana, enfim, que nem sempre talvez respeite todos os processos naturais do planeta, e aí a gente entra num ciclo artificial de reprodução da vida, né? E de repente a gente precisa se alinhar com outros processos. Mas aí, trazendo a informação do sonho e trazendo a informação do calendário maia, né? No sonho tinha uma tempestade, né? Um tsunami, um cataclisma aquático, né? Que acontecia e que a gente precisava se prevenir dele, né? De alguma forma. E aí o sonho me trouxe a informação de que estar em grupo é uma forma de contribuir, de estar mais alinhado nesse momento de tempestade. E aí a informação do calendário maia é que o calendário maia, né, tem símbolos e os anos, né, têm regências desses símbolos. Não sei se os termos são propriamente esses, né? A pessoa que me trouxe as informações mais recentes do calendário é o Diogo, né? Ele tem um perfil no Instagram, DiogoKim87. Ele também participa de um outro perfil que chama Telectonon, que faz postagens sobre esse calendário maia, né? Mas no calendário maia é um calendário organizado em dias, né, em ciclos lunares, né? Ele é regido pela Lua, e ele tem 364 dias, o ano do calendário maia, né? E o nosso calendário tem 365, né? E aí, segundo o calendário maia, existe um dia que é o dia fora do tempo. Eu achei essa informação assim incrível, né? Tem especificidades que eu não vou saber, né, informar, e aí se quiserem consultar na internet outras informações, ou entrar em contato com o Diogo, enfim. E aí a mudança de ano, né, acontece no dia 25, 26 de julho. O dia 25 de julho é o dia fora do tempo, né? E aí o dia 26 é o início do novo ciclo, do novo ano. E o ano que irá se iniciar a partir do dia 26 de julho, próximo, falta muito pouco tempo, será o ano da tormenta, né? Então, é, de certa forma, uma tempestade, né? Então, não sabemos o que isso significa completamente, né? Mas se uma ferramenta, que é o calendário maia, né, chama atenção para que vai haver essa regência simbólica e energética dos próximos 364 dias, a partir do dia 26 de julho, né? Talvez seja algo que a gente possa considerar, né, nas nossas reflexões, nos nossos alinhamentos internos e externos. E aí fica também esse convite de observar esse nosso alinhamento com um processo maior, né, que guia esse planeta, que nos guia em conexão com esse planeta.
Oi, Márcia, bem-vinda. Talvez a gente já esteja no finalzinho, nem sei quanto tempo foi que a gente ficou aqui, né? Tem quase uma hora. Então, mesmo que eu não queira encerrar, mesmo que vocês não queiram encerrar, o Instagram vai encerrar por nós. Aí é outra limitação dessa plataforma. Mas talvez seja uma estrutura necessária, né, para essa comunicação acontecer. É, então, novamente agradecendo, né, a possibilidade de compartilhar essas informações que chegam até mim, das formas que chegam, através dos grupos que participo, através das experiências que eu tenho, né, através das minhas vivências diárias. E aí, aqueles que se sentirem convidados a estarem juntos nessas partilhas, sejam bem-vindos. Muito bom contar com vocês, né? Esse momento só faz sentido, né, com essa interlocução, né? Se ele fosse um processo introspectivo, não era necessário abrir esse canal. Muito, muito grato a todos vocês que estiveram no início, que acompanharam um trecho, que estão agora no final, né? E vai ficar salvo para aqueles que quiserem rever ou ver desde o início do que se tratou, né, esse nosso encontro. Gratidão. Muito bom, Márcia. Que bom que você estava em outro grupo, que esse é o convite, é estar em grupo, né? E, enfim, então, uma boa noite a todos, uma boa continuidade de semana, né? Uma boa continuidade de final de ciclo de calendário maia e nos alinhemos, né, para essa tormenta que não sabemos do que se trata, né? Mas existe essa informação disponível, ela pode significar alguma coisa para nós. Então, um abraço, um beijo. Tchau, tchau, tchau. Boa noite.